Olá, meus amigos, aqui é Cleron da Arelha trazendo notícias que você não vai ver no site do Frito nem no site dos irmãos Mário. E essa com certeza você não vai ver, ou pelo menos não vai ver com o contexto que eu tenho aqui pela Popverse. X-Men da Marvel não devem ser rotulados como minorias por nós ou por eles, diz escritor veterano Chris Claremont. Quem é Chris Claremont? Basicamente o cara que expandiu, esse cara aqui, os quadrinhos do X-Men lá para os anos 70, 80, coisas que ele criou. Kitty Pryde, Saga da Fênix, fez o Magneto deixar de ser um ditador genocida para ser um ditador genocida, com um pouco de justificativa, né, tentando justificar a vilanesca dele, em vez de ser só pure evil, deu uns motivos mais sociais e nobres dele para ele para o Magneto justificar o seu genocídio, né? E, entre outras coisas. Então, basicamente, ele criou, ele expandiu os X-Men, que hoje é usado, né, até usado em todos os quadrinhos, animações, tudo. Né? Então, ele é um dos GOATs escritores dos X-Men. E ele falou isso recentemente porque a maioria das pessoas lê X-Men, ou na verdade, né, a maioria dos leitores fãs nem pensa nisso. Mas quem pensa nisso são os filósofos, historiadores e pessoas de estudos sociais que adoram comparar isso, que adoram comparar X-Men com minorias e coisas desse tipo. Ou usar para comparação com a disputa de direitos civis nos Estados Unidos, etc. Mas não. X-Men não foi criado como alegoria para o movimento de direitos civis e também não foi o Professor X e o Magneto não foram criados baseados em Malcolm X, Martin Luther King. Se você ouviu essa história, é porque você foi enganado, isso é mentira. Stan Lee já desmentiu isso, principalmente porque o próprio Stan Lee disse que ele nunca ficava pensando em fazer alegorias sociais. Ele tentava entreter, porque ele mesmo falou: eu odeio ficar pregando para as pessoas e eu odeio ser pregado também. Então tá aí, desmentido aí na tua cara. Se você acreditou nisso, desculpa, você foi enganado, meu amigo. Mas vamos lá. O que ele diz? Não é fácil ser mutante no universo Marvel. Enquanto super-heróis como Capitão América e Thor são celebrados, o público transforma os heróis mutantes como Ciclope e Noturno em párias, desde sua estreia, babá. Leitores e acadêmicos, eu no caso considero só acadêmicos, leitores não faziam isso, né? Aí ele fala: o desafio é se ver na escola como minorias. Esse é o trabalho de Charlie, esse é o trabalho de Magneto. Da minha percepção, o que eles são é meia dúzia, talvez uma dúzia de crianças, jovens vivendo juntos, mas se vendo como pessoas comuns. Eles têm habilidades, sim. Leonard Bernstein tinha habilidade, da perspectiva deles, não é muito diferente. Ele compôs e tocou música brilhante. Eles salvam o mundo, você sabe. A e B. A chave é pensar neles como pessoas, não como heróis. Não. Sim, eu sou uma minoria. Não, você é uma pessoa que está tentando viver uma vida normal. Outras pessoas podem vê-lo como uma minoria. Você pode reagir a elas como uma minoria. Você pode se tornar, olhar objetivamente como maioria, mas como uma pessoa, você é uma pessoa. Nightcrawler é a fisicalidade não humana mais dinâmica da equipe. Mas sua atitude é: eu sou uma pessoa que Deus fez. Quem sou eu para discutir com Deus? É verdade, porque Nightcrawler é católico. Vou viver minha vida como um cara normal e ver o que acontece depois. Sim, ele costumava esconder sua aparência, porque ele não é estúpido. Pele azul, dois dedos, um rabo definitivamente faz você se destacar na multidão. Foi preciso que Logan o desafiasse a tirar a máscara e ser uma pessoa normal e ver se alguém mais notava para fazê-lo fazer isso. Mas fora isso, ele apenas tentou viver uma vida normal e legal como alguém que ama atuar, que é um artista de teatro e que é um dublê. É assim que você deve olhar esses personagens. Não como personagens, não como conceitos objetivos, mas como pessoas comuns, normais e muito legais. O resto se encaixa, mas você pode olhar ao redor dessa sala, as pessoas ao redor dessa mesa. Ele ser uma X-Person, X-Men, como você sabe? Bem, parece meio que o Colossus. Como você sabe? Bem, não é? Pode ser o Peter Rasputin, mas quem sabe você só vê como pessoa, não como um colosso. Então, basicamente, ele diz: eles são pessoas comuns. O fato de a gente colocar como alegoria para minorias acaba tirando o ponto deles. Grande parte do que o Stan Lee escreveu dos X-Men é que eles consideram as minorias, mas não minorias do tipo raça, como nós fizemos isso, mas como as pessoas que eram isoladas da sociedade. Aí que você pensa: quem que é isolado da sociedade? Quem era mais isolado que lia quadrinhos na época? Eram os nerds,
se você é gordo, se você é muito baixo, se você é nerd, se você é geek, se você sofre bullying, etc. Então, o X-Men representava tudo isso daí. O fato da gente, dos né, escritores, eles só verem tudo à base em questão de raça e jogar para o mundo real, tipo negros ou latinos ou alguma coisa assim, na verdade só prejudica parte do que eles devem ser. Porque você tá vendo racismo, você é que nem ver orcs como negros o tempo todo. Sem contar que, se você prestar atenção, agora que os cenários todos estão misturados, por que os X-Men são sempre odiados, mas tem literalmente criaturas, magos e demônios andando no universo Marvel, mas não recebem o hate dos... Né, não recebe o ódio e preconceito que os X-Men têm. Então, ou seja, o ódio em si não faz sentido mais no mundo de X-Men atual. Entendeu? Outra coisa, se você considera os X-Men, né, totalmente, não, eles são uma alegoria para afro-americanos ou para chineses americanos, etc. Mano, tem literalmente super vilões entre os mutantes. Gente, por exemplo, como o Apocalipse, entre outros, que estão dispostos a eliminar todos. O Magneto mesmo, ele causava genocídios, ele não estava nem aí em matar outros mutantes para ter o que ele quer. Sim, ele tem a justificativa de querer porque ele sofreu, etc. Mas ele tem ele usa essa justificativa para criar um mundo só de mutantes. Ele é basicamente essa é a história. Ele basicamente se tornou o que ele era odiado. Ele foi prejudicado, né, durante o Holocausto. Ele sofreu durante o Holocausto, escapou com vida e agora ele se tornou aquilo que ele mais odiava. Esse é o arco do Magneto, que o ódio o consumiu tanto que ele se tornou aquilo que ele mais odiava. Agora ele é um supremacista mutante. Então, você poderia colocar ele como minoria também, só que agora ele também causa genocídios, entendeu o que eu quero dizer? Você está colocando um mau rótulo. É como eu digo, ficar considerando que orcs são africanos o tempo todo. Eu acho que é isso que ele quer dizer, e eu concordo com ele, entendeu? Grande parte do ódio dos X-Men é quando, sim, as pessoas tinham medo, mas porque os X-Men tinham poderes especiais, não era questão de cor de pele, ou uma diferença, ou cultura, etc. Não, tem mutantes que literalmente podem matar pessoas com um olhar. Entendeu? Entendeu? Então, é diferente. Então, não dá para comparar isso com uma alegoria para direitos civis. Não dá. Essa é a minha opinião e parece que é a opinião do Chris Claremont também. Eles são pessoas normais, sim, eles têm poderes e isso faz eles serem temidos. E a ideia é você educar as pessoas para que elas não te temiam. Obviamente terão mutantes, como visto, mutantes obcecados pelo poder que vão ser. E esse é o objetivo dos X-Men. Eles são os heróis para manter os mutantes maus contidos, para que não acabam dando essa guerra entre humanos e mutantes. Tá bom? Eu acho que vocês... o Chris Claremont provavelmente ele está podendo falar isso, porque ele vai lançar um novo quadrinho agora do Wolverine e a Kitty Pryde, que são dois personagens que ele expandiu bastante. Então talvez ele esteja falando isso porque provavelmente tiraram a coleira dele para ele poder falar. Porque esse cara, quando ele perguntava, as pessoas não falavam ele não falava absolutamente nada. Ele ficava quieto, ele não podia dar a opinião dele, porque provavelmente, né, tinha medo de ser cancelado. Então, né. Bem, espero que vocês tenham gostado. Essa é a informação que eu queria passar. E é simples, né? Todo mundo adora as X-Men. Eu adoro X-Men, principalmente por causa da animação dos anos 95, de 1995. E você pode sim levar a ideia, né, do conceito social, de minorias, etc. Mas se você colocar muito dentro dela, você acaba perdendo o foco do que os X-Men realmente são. Tá? Como ele mesmo diz, são pessoas normais com poderes, mas são pessoas normais e muito legais. E você tem que ver eles como pessoas normais, não como cultura do vitimismo, né? Porque o que são os X-Men agora? Para quem está seguindo os quadrinhos agora, as pessoas ficaram tão focadas nisso que os X-Men agora eles são basicamente terroristas genocidas LGBT. Como eu digo isso? Porque basicamente todo mundo que escreveu X-Men agora se colocou como vítima na história, se colocou
a sua história, o seu self-insert na história e se colocou como vítima. Agora os X-Men são literalmente terroristas, eles matam em nome dos mutantes sem parar, sem pensar, matam outros mutantes. O Scott, que era basicamente, né, o Ciclope, que era basicamente o Superman da história no sentido de escoteiro, agora ele sai matando sem pensar, ele tá basicamente Magneto. Todo mundo é gay nos X-Men agora. Ou pai, todo mundo é agora. Ou seja, como eu disse, é self-insert. E é a famosa história do síndrome lá do filme Incríveis, né? Se todo mundo é Magneto, ninguém é, né? Bem, gente, espero que vocês tenham gostado. Tá aqui, eu concordo com o Chris Claremont aqui, né? Não podemos ver isso, você acaba perdendo o foco do que os X-Men são realmente. Então, eu concordo com ele. O que vocês acham? Vocês concordam? Não concordam? Vê aí, posta aí, comenta aí e a gente pode discutir, beleza? A gente se vê outro dia.